Aleluia. Você pode declarar assim: honra, glória, força e poder. Fique de pé mais um pouquinho. Declare isso. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Como quem oferece algo para Deus. Pensa na oferta que você acabou de deixar aqui agora. Você vai oferecer a sua adoração. Eu queria que você ficasse com o seu espírito bem atento. Sabe por quê? Porque você, nós vamos mover esse ambiente aqui mais uma vez. Então preste atenção enquanto você estiver cantando. Honra, vocês também da galeria, fique de pé. Enquanto você estiver cantando honra, glória, força e poder, você no seu espírito diz assim: Espírito Santo, me permita te adorar com todo o que eu tenho, com todas as forças, e permita que Ele fale com você no momento que você estiver adorando Ele. Vamos lá? Dê o seu melhor para Ele. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória. Ei! Cheire, cantarava cheio. Ei, cantarava cheio. Cantarava cheio. Vai poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Aleluia. Eis aqui, Deus. Eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui os teus filhos, Deus, se derramando diante do Senhor, Pai, porque nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida, eis aqui o nosso louvor, a nossa adoração. Só as vozes. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Declara para Ele bem forte. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Dá uma salva de palmas para Ele. Adore Ele agora com as suas palmas, bem forte, mais forte, mais forte. Ele é merecedor de toda a honra, de todo o louvor. Ele é merecedor de nos derramarmos aos pés dele. E nós já entramos na ministração de hoje, graça e paz. Nós estamos invertendo a ordem, podemos assentar. Nós estamos invertendo a ordem. O nosso tema hoje, que nós vamos falar para vocês, é: dê o seu melhor. Engraçado, né? Fala com o seu irmão assim: oi? Isso, escolhe alguém e fala assim: como você está lindão hoje? Dá aquele melhor sorriso, mesmo debaixo da máscara, e dá aquele melhor sorriso, para ele sentir o seu sorriso debaixo da máscara agora. Sorri para ele. Nossa, que sorriso bonito, Meire. Meu Deus. Gente, essa é a alegria do Espírito Santo, quando Ele move no nosso meio. É impossível, né? Obrigado, é impossível da gente não só nos contagiarmos, mas não
deixar de contagiar o ambiente ao redor. Fala para o seu irmão assim: além de lindo, você está cheiroso. Sabe assim, eu não sei se é só comigo ou se acontece com vocês já alguma vez. Não sei se vocês já compraram assim um perfume bem caro, aquele perfume top, sabe? Que a gente fica até com dó de usar. Aí quando a gente vai usar, a gente pega aquelas gotinhas assim, passa assim, né? Fica até com dó de gastar. Vou contar um mico aqui para vocês. Pode rir, tá? Eu tenho um lá em casa que chegou assim no fundinho, ele tá só um tantinho assim, tá lá guardadinho. Eu não tô nem com coragem de gastar ele, sabe? Porque eu gosto tanto daquele perfume, e aí tem um outro lá mais barato que eu comprei para substituir ele. Mesmo assim você usa, né, com moderação, né? Você vai só, acabou, né, Thay? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente dá valor àquele perfume. E o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. E você dá um valor tremendo a ele, que você não sai derramando ele por aí, né? Porque você sabe que ele custou caro. Mas hoje nós vamos aprender um pouco com a história de uma mulher que derramou algo muito precioso aos pés do Senhor. Um texto fala que ela derramou aos pés do Senhor, outro texto vai dizer que ela derramou na cabeça do Senhor. Mas os teólogos dizem que não tem problema, é a gente que cria confusão, porque derramou na cabeça dele, escorreu, foi para os pés, e ela ungiu os pés do Senhor. Você já sabe de qual texto que eu estou falando. Está lá em Marcos, no capítulo 14. Convido você a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia. Marcos 14, a gente vai ler a partir do verso 3. Marcos 14, a partir do verso 3, vai falar assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a sua memória. Então hoje nós estamos trabalhando num texto que o próprio Jesus recomendou que fosse lembrado em todo o mundo, em todo lugar onde o Evangelho fosse pregado, pudesse lembrar do que essa mulher fez. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. Logo no verso 3, que foi o primeiro que a gente leu, fala que Jesus ele estava na casa de Simão o leproso. O que estava acontecendo ali? A gente faz um paralelo com o mesmo texto, né? Não o mesmo texto, mas o mesmo assunto contado lá em João. Ele ajuda a gente esclarecer mais o contexto do que estava acontecendo ali. Ali estava acontecendo um jantar. Esse jantar era na casa de Simão o leproso. Só que preste atenção, Simão o leproso, a gente sabe que o leproso ele não tinha contato com as pessoas. O leproso ele ficava isolado. Então esse aqui foi um apelido que ele ganhou. Então a gente entende que esse Simão, que o apelido de o leproso, já não era mais leproso, porque ele estava ali com a família dele naquele jantar.
pensa bem, quem estava ali também? Maria, Marta e Lázaro. Lázaro já tinha sido ressuscitado. Então pensa num jantar doido, um jantar de testemunho louco. Tinha Lázaro que já tinha sido morto e foi ressuscitado. Tinha Simão que era leproso. Então era um jantar de testemunhos vivos ali do poder de Deus. Mas fala ainda no versículo 3, fala que apareceu uma mulher. Em João, no capítulo 12, no verso 3, vai falar o nome dela, que era Maria. E lá fala que essa Maria, ela quebra o vaso de alabastro e derrama na cabeça de Jesus esse bálsamo. Sabe o que é? De nardo puro. Meu Deus, nós precisamos ter noção do que essa mulher fez. Essa mulher, esse vaso de alabastro, a moça, era o costume dos judeus, a moça, quando ela, na verdade a menina, quando se tornava moça, ela ganhava, ou ela comprava, a família dela dava esse vaso para ela, e ela ia juntando, sabe, essa essência, esse bálsamo. E o que acontece? Ela usava o vaso de alabastro e ia guardando. Por quê? E o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Porque tudo que era juntado nesse vaso, ela juntava a essência. Porque era caro, era raríssimo. O nardo era raríssimo. Então ela juntava aos poucos. Mas até quando que ela juntava? Ela juntava até a noite de núpcias. Ela juntava até quando ela ia encontrar com o noivo dela. E meu coração até disparou quando eu li isso. Eu não sei se aconteceu com você aí agora, mas o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Sabe por quê? O que você tem juntado no seu vaso de alabastro para derramar nos pés naquele grande dia, quando você vai encontrar com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo, não é isso? Tem noiva de Cristo aí? Tem noiva de Cristo aí? Meu Deus, quão profundidade tem nisso aqui, nesse simples versículo. Sabe por quê? Porque essa moça, ela ofereceu para Jesus o que era puro. Ela ofereceu para Jesus o que era verdadeiro. Sabe? Quanto de pureza você tem juntado para o Senhor? Quanto do que é verdadeiro você tem juntado para o Senhor? Pensa que o seu coração é um vaso de alabastro. Peça o Espírito Santo para sondar ele agora e ver o quanto de pureza tem dentro do seu coração, o quanto de verdade tem dentro do seu coração. Aquela mulher, quando ela quebrou o vaso ali na cabeça ali de Jesus, não na cabeça, sobre a cabeça, né? Ela quis dizer assim, ela poderia derramar, né? Poderia correr o risco de ficar alguma coisa no fundo. Não, além de entregar o melhor que ela tinha, ela entregou algo puro, verdadeiro, e ela entregou tudo. Esse lacre, ele só era rompido na noite de núpcias. Ela juntava, mas o lacre só rompia na noite de núpcias, porque o objetivo dela era juntar, para entregar tudo para o noivo. Meu Deus, quanto de verdade nós temos juntado no nosso coração, quanto de pureza nós temos juntado no nosso coração. Gente, eu espero que desde já essa palavra ela esteja mexendo com você, porque mexeu muito comigo, sabe? Me fez rever conceitos, me fez pensar na minha vida, me fez pensar em tudo, porque é uma autoanálise onde a gente precisa todos os dias nos colocar diante do Senhor e perguntar assim: Deus, eu quero encher esse vaso, me permita encher com pureza de coração.
sabe, aquela pureza nos seus olhos, aquela pureza nos seus pensamentos, sabe, aquela pureza de quem está com o coração cheio do Senhor. Quando aquela mulher, ela derramou aquele bálsamo ali, ela quebra o lacre, então ela derrama tudo. Muitas vezes a gente derrama algo para o Senhor, mas a gente derrama com reservas. Eu entrego o meu trabalho, mas a minha família, algumas áreas eu entrego, outras áreas não dá, Senhor. Eu entrego lá o meu estudo, mas nem tudo, porque, sabe, tem algumas coisas que não convém que eu entregue, eu não consigo entregar. Meu irmão, minha irmã, aquela mulher entregou tudo o que ela tinha, ela entregou o melhor, ela entregou tudo que era puro, tudo que era verdadeiro, e ela não poupou. Era como se fosse assim: Senhor, está aqui. Aquilo ali que ela derramou nos pés do Senhor, que ela ungiu os pés do Senhor, que ela derramou a cabeça do Senhor, era o resultado de 1 ano de salário de um trabalhador. Pensa em um trabalhador que trabalha 1 ano inteiro e no final do ano ele pega aquele salário todo. Era o valor, guardado as proporções, do que ela derramou diante do Senhor. Mas sabe o que ela disse para o Senhor? Senhor, está aqui a minha família, o meu estudo, minha vida profissional, minha vida sentimental, a minha vida ministerial, aquilo que eu faço para o Senhor, está tudo aqui, Senhor. Eu entrego a Ti, para que o Senhor possa usar da maneira que for. Eu quero Te adorar com tudo isso, porque isso que eu tenho guardado no meu vaso, nada mais, nada menos é o que o Senhor mesmo tem me dado. Então é uma maneira de honrar o Senhor. Quando eu quebro isso diante dele, entrego para ele, eu estou honrando. E aquela mulher também honrou o Senhor com aquela atitude. Quanta coisa a gente pode aprender com essa Maria. Sabe, outra coisa, o texto fala que quando quebrou o vaso, o perfume se espalhou pelo ambiente. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Por quê? Quando nós estamos com o coração cheio de coisas boas, sabe, e a gente quebra isso diante do Senhor, aquele perfume, ele espalha. Pensa em vocês, equipe de louvor, Júnior está ali. Quando a gente vem aqui no altar adorar o Senhor, nada mais que a gente faz, sabe o quê? Do que derramar o nosso vaso, quebrar o nosso vaso diante dele. A gente oferece a nossa adoração diante dele. A gente derrama aqui aquilo que a gente está cheio, aquilo que ele mesmo ofereceu para a gente, e a gente quebra o vaso e entrega para ele como uma adoração, como honra. E quando o nosso coração está cheio da pureza, quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, quando o nosso coração está cheio das verdades do Pai, e a gente derrama, eu peguei eles de exemplo, mas a gente derrama no ambiente que a gente está, e o ambiente que a gente está, ele é tomado por uma fragrância, sabe? E se nós estamos cheios do Senhor, aquele ambiente, ele é transformado. Fala assim com o seu irmão: você é um transformador de ambiente. Sabe, nós precisamos encher o nosso vaso com as verdades do Senhor. Nós precisamos encher o nosso vaso com a pureza do Senhor, para que onde quer que a gente chegue, a gente possa quebrar e a gente possa dar honra a Ele. Sabe, Ele é honrado. Cada vez que a gente chega no ambiente, quebra o nosso vaso. A gente não preocupa será que eu vou ter mais recurso?
Será que eu vou conseguir juntar mais? Aquela mulher não pensou nisso. Ela pensou que ela devia quebrar o vaso, derramar diante do Senhor como honra. É quando você vai cheio da presença de Deus, cheio da revelação do Senhor, e você vai lá naquele ambiente e você derrama. Sabe, Senhor, me permita, eu vou chegar lá naquele lugar, mas eu quero quebrar esse vaso aqui de alabastro, Senhor, e eu quero que o perfume que está nele espalhe naquele ambiente, e todo mundo que tiver contato com aquele perfume vai ser contagiado com as verdades do Senhor, com a pureza do Senhor. Mas só que o contrário também é verdadeiro. Quando a gente se enche de coisas ruins, quando a gente se enche de amargura, rancor, pensa agora todas as coisas ruins que a gente pode acumular na nossa alma, né? Quando a gente quebra o vaso, o contrário também é verdadeiro. A gente, vou usar, ao invés de contagiar, vou usar contaminar. A gente contamina o ambiente. Sabe por quê? A gente está tão amargurado com as coisas que a gente contamina o ambiente todo com a nossa amargura. Às vezes, sabe, aquela falta de pureza. Por um lado, a pureza é espalhada e ela altera o ambiente. Sabe, o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo de ruim que a gente acumula aqui dentro, quando a gente quebra o vaso, ele contamina todo o ambiente, todas aquelas pessoas que poderiam estar tendo contato com algo bom que estaria jorrando na sua vida, elas estão sendo contaminadas com aquilo que está jorrando dentro de nós. Isso, sabe o que é? É o falso adorador. É o falso adorador. Por quê? Porque o que ele acumula gera mau cheiro. O que ele acumula, ao invés de gerar bênção na vida das pessoas, gera o quê? Tragédia, gera morte. Sabe, a gente precisa prestar atenção numa coisa. O nosso coração é como se ele fosse o vaso, sabe? Queria que você pensasse nisso. O seu coração como se fosse o vaso. Em Provérbios 4:23 vai falar, né? Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Preste atenção nisso. O que você tem acumulado no seu coração? O seu coração é como se fosse um vaso. Eu peço que o Espírito Santo possa estar revelando para você agora, nesse momento, o que está dentro do seu coração. O seu coração como um vaso, o que tem dentro dele agora? Quanto de pureza, quanto de verdade, mas quanto de amargura, quanto de um perfume falso. Aquela mulher poderia sim oferecer um perfume falso, porque naquela época também existia, mas ela quis oferecer o melhor. Meu irmão, minha irmã, dê o seu melhor. No versículo 8 vai falar assim, que aquela mulher, ela fez o que pôde. Jesus disse para eles, quando Jesus chama a atenção deles, ele fala assim: ei, para com isso. Ela fez o que pôde. E no texto de João revela quem foi que falou. Lá fala, sabe o que? Deixa eu abrir aqui rapidinho para a gente. A mesma passagem, só que agora em João vai falar assim: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Agora, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? O finalzinho, se a gente continuar, a gente leu aqui, no capítulo 14 de Marcos, vai falar assim, a gente leu até o 9, né? Se a gente continuar, vai falar assim,
E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. E ouvindo-o, quer dizer, os sacerdotes, quando eles ouviram Judas, eles se alegraram e prometeram dinheiro para ele. Vamos aprender uma coisa aqui agora. Nós estamos aprendendo com Maria. Vamos aprender algo com Judas aqui. Judas revelou o coração dele. Sabe em qual momento que foi que ele revelou o coração? Quando ele vê aquela mulher quebrando aquele vaso de nardo caríssimo, de um perfume raro, ele olha e fala assim: para que tanto desperdício? Olha a crítica. Para que tanto desperdício? Ele focou, sabe aonde? No carnal. Ela focou no espiritual. Ele focou naquilo que é passageiro. Ela focou naquilo que é eterno. Sabe por quê? Porque o último versículo, o 9 que a gente leu, fala assim: Jesus recomenda, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Essa mulher focou no que era eterno. Ele focou no que era momentâneo e passageiro, naquilo que era de material. Meu Deus, ele revelou o coração, tanto é que quando ele, a sequência aqui, tem um títulozinho, Pacto da Traição, mas se a gente ler direto, do 9, já fala que tudo isso seja contado para a sua memória, e continua, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais. Sabe o que aconteceu? Deu bichinho no coração dele. Deu bichinho no coração. Ele viu que algo não tinha saído conforme ele tinha esperado. E isso faz a gente pensar, sabe? Porque Jesus não fez aquilo que ele esperava que fizesse. Ele esperava que Jesus desse um valor para aquele nardo ali. Ele esperava que Jesus fosse o libertador político que retirasse o povo de Israel da mão do Império Romano. Ele esperava que Jesus tomasse posições que Jesus não ia tomar, porque ele estava focado no carnal, e as coisas de Jesus, elas são reveladas no espiritual. Alguma vez você esperou algo de Jesus e ele não te correspondeu? Pensa. Judas viu aquela cena. Imagine Judas de olho naquela cena. E o bichinho entrando no coração dele. O bichinho entrou no coração de Judas, sabe? Agora, se você respondeu a pergunta que eu fiz, alguma vez Jesus pode não ter correspondido com aquilo que você esperava, mas se ele não correspondeu, o que isso gerou no seu coração? Eu brinquei aqui do bichinho no coração, né? Mas o bichinho no coração é aquelas coisas ruins que a gente acumula aqui na nossa alma, sabe? É aquelas vezes que a gente fica revoltado porque alguma coisa não sai da maneira que a gente queria que saísse. E a gente não tem a capacidade de ouvir o Espírito Santo falando assim: meu filho, eu estou te tratando. Meu filho, eu estou te aperfeiçoando. Meu filho, eu estou te forjando. Aleluia. Judas tinha um projeto para aquele dinheiro, mas Deus não estava no projeto de Judas. Quantas vezes nós fazemos projetos e esquecemos do Senhor? Esquecemos de perguntar para Ele: o Senhor está comigo nisso aqui? O Senhor está comigo nesse projeto aqui? Você tem colocado Jesus nos seus projetos? Você tem colocado Jesus nos seus sonhos? Sabe, uma coisa que eu entendi quando eu estava lendo esse texto: Judas
odiou a graça de Deus. Aí você pergunta assim, como assim? Como assim Judas odiou a graça de Deus? Ele odiou ver a graça de Deus na vida de outra pessoa. Ele estava presenciando a cena ali. Ele não gostou de ver a graça de Deus sendo manifestada na vida de outra pessoa. Ele foi incapaz de se alegrar com quem estava se alegrando. Que Maria não queria saber o quanto que ela estava gastando ali. Ela queria, sabe o que? Se derramar ali aos pés do Senhor. Ela queria ungir os pés dele, sabe? Mas ele foi incapaz, porque ele detestou ver a ação da graça de Deus na vida daquela pessoa. Sabe, a palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. O Ezinho falou sobre isso hoje cedo aqui. E a tendência é essa, a gente vê uma humanidade, a gente vê as pessoas cada vez mais assim, sem se alegrar com o outro, sem se importar com o outro. Sabe, meu irmão, minha irmã, não deixe para você fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Parece que é uma frase tão, já batida, mas é a mais pura verdade. Talvez Maria pensava assim, eu vou quebrar isso aqui na próxima vez que Jesus vier aqui em casa, porque ele vem aqui. Ele já tinha ido lá uma vez. Aliás, não era duas, eram 3 vezes, que a primeira vez foi quando Marta estava correndo para lá, para cá, para lá, para cá. E ele falou, ei, olha aqui para Maria, ela escolheu a melhor parte. Depois ela vai lá, ele vai e ressuscita o irmão dela. Então, peraí, terceira vez já que Jesus está vindo aqui. Ei, talvez você pense assim, ele fala comigo todo dia. Ela não deixou para amanhã o que ela poderia fazer hoje. Ela foi lá sem perder tempo e quebrou o vaso de alabastro do mais puro nardo, raríssimo, que ela estava juntando para quando ela encontrasse com o noivo na noite de núpcias, e honra Jesus. Meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe? Ao chegar em casa agora, quando você sair, se você encontrou com a sua mãe, dá um abraço nela, dá um beijo nela, fala, olha dentro do olho dela, fala que você ama ela. Sabe aquele irmão que você falou mal dele, você criticou ele, sabe? Tenha coragem de olhar para ele, olhar nos olhos dele e falar assim, meu irmão, me perdoa. Sabe por quê? Porque eu falei mal de você, eu te critiquei, eu emprestei minha língua para o diabo, e agora eu quero te pedir perdão, eu quero te dar um abraço, porque eu não quero deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Sabe por quê? Porque nem um dia que eu fiz isso, eu coloquei umas coisas ruins no meu vaso, estou juntando coisa ruim no meu vaso, e eu não quero. Eu quero que quando eu quebrar o meu vaso, o ambiente que eu estou seja, sabe, tomado de coisas boas, seja tomado de presença de Deus, seja tomado de pureza. Amém? Nós precisamos retirar essas coisas ruins do nosso vaso, se alegrar com aqueles que se alegram, não deixar o bichinho no coração te atrapalhar de expressar a sua adoração sincera diante de Deus, porque vai atrapalhar, meu irmão. O seu homem exterior, que é a sua alma, ele está aqui, o seu homem interior está aqui, e o Espírito Santo está ali. Se você juntar bloqueio aqui no seu homem exterior, o Espírito Santo não fala no seu espírito. É uma chave que nós precisamos entender. Porque muitas das vezes as pessoas só elogiam as outras quando não estão na presença delas. Já percebeu isso? Porque muitas das vezes as pessoas só elogiam elas quando elas morrem, ou então espera ela sair. Pastor Vitor ministrou uma palavra, que bênção que foi. Aí acabou,
Eu falei, José, você viu que palavra bonita? Cara, por que não chega lá e fala com ele? Pastor, que palavra abençoada que você liberou na nossa vida, que Deus continue te usando poderosamente, assim como vem usando, sabe? A gente precisa ter mais capacidade de elogiar as pessoas, de dar valor às pessoas. Depois de morto não adianta, né? Depois de morto não adianta. Quebra o vaso e derrame na presença do Senhor. Sabe, nós precisamos encher o nosso vaso, o vaso do nosso coração, com o Espírito Santo de Deus. Sabe quando Estevão estava para morrer? A palavra de Deus fala que ele, cheio do Espírito, presta atenção, cheio do Espírito, ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Jesus Cristo estava à sua direita. Meu Deus, derramou o vaso contagiou o ambiente todo, e ele teve um encontro com os três, porque ele estava cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus do lado direito, quer mais o quê? Aleluia. Meu Deus, é lindo demais. A gente precisa se encher, permitir que o nosso vaso esteja cheio da presença de Deus. E agora eu estou terminando. Dê o seu melhor, mas junte, cresça, suba de nível no mundo espiritual, para que você possa ter algo para oferecer. Lembre de não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Derrame o seu coração, sabe? Que deve estar sempre cheio da essência, do perfume de Cristo. Ei, Deus, Tu és lindo. Queria que você ficasse de pé. Como está o seu vaso? Como está o seu coração? Deus nos pede hoje para que nós possamos dar o nosso melhor. Algumas pessoas, para dar o seu melhor, elas vão ter que quebrar esse vaso que está contaminado, sabe? Esse vaso que está cheio de coisinhas ruins aí, cheio de bichinho do coração aí. Lembra todas essas situações que a gente falou aqui, e mais alguns que o Espírito Santo ministrou no seu coração aí. Nós vamos ter a oportunidade agora de quebrar esse vaso aqui, diante do altar. Mas tem o outro vaso daquilo que você está juntando também, sabe? Com toda aquela pureza, com toda aquela verdade, com toda aquela busca que você tem tido do Senhor. Então, para alguns, dar o seu melhor é quebrar o vaso com tudo aquilo de bom que você tem. Então, daqui a pouquinho está proibido ficar parado. Todo mundo vai se movimentar. Porque ou você vai quebrar o vaso de tudo aquilo que você tem de bom e oferecer para o Senhor, porque nós não deixamos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Ou você vai quebrar o outro vaso, o vaso do bichinho do coração, o vaso daquelas coisas que você está juntando, que está te travando, que está te bloqueando. Tem gente que está perguntando assim, mas por que eu não estou ouvindo mais a voz do Senhor? Eu não tenho ouvido o Espírito Santo falar comigo. Está com o bichinho no coração, está juntando coisa ruim no vaso. Então hoje é dia, eu queria te chamar assim, guardar aqui o espaço, vem para frente, vem para cá, vem se derramar, vem entregar o seu vaso. Todo mundo pode entregar um vaso hoje para o Senhor. Não deixe para amanhã aquilo que você pode, sabe, entregar hoje. E, preste atenção, se existe alguma coisa faltando na sua vida, você vai entregar para Ele aquilo que é de ruim e vai pedir Ele para colocar o contrário daquilo. Se você está com tristeza,
Você vai quebrar o vaso e vai entregar essa tristeza agora no altar do Senhor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai encher o vaso de alegria. Esse é o nosso Deus, sabe? Então não fica parado agora não. Ouça essa canção, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Pra render tudo que Sou a ti, tudo que eu te